Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Gênesis aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Hoje, a sequência, capítulo 34, capítulo 35 e, para ficarmos dentro dessa nota lateral, o 36. Vai ficar um vídeo um pouco mais extenso hoje. Mas vamos começar. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Hamor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Hamor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo, com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Hamor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós. Deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Hamor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Hamor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com o seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos,
Saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alom-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada junto do caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Esses foram seus filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos.
morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados e seus filhos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Oolibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos, que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas nos montes de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, dos quais ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram esses os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram esses os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Esses foram os filhos de Lotã: Hori e Remã. Timna era irmã de Lotã. Esses foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Esses foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Esses foram os filhos de Aná: Dissom e Oolibama, a filha de Aná. Esses foram os filhos de Dissom: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. Esses foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Esses foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os reis e os chefes de Edom. Esses foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra.
Jobabe morreu e Husam, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Husam morreu e Edade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Sanlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Esses foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Até aqui. Vamos agora à nota lateral. Aqui. Lições para a vida. Localize-se. Embora a violação de Diná por parte de Siquém fosse algo errado, Simeão e Levi tiveram uma reação além do aceitável e pecaram. Consequentemente, Deus mandou Jacó mudar-se para Betel e Hebrom. Observe, em meio aos contínuos desafios e problemas da vida, Deus recordou a Jacó seu novo nome, Israel. Por esse lembrete, Deus mostrou que é fiel às suas promessas. As promessas de Deus estão reservadas aos que creem. Medite. Os perdoados que não perdoam podem esperar um destino triste, uma vida repleta de muitos dias ruins. O acúmulo dói em seu coração e espera o nível de alegria de um campo de concentração. Um amigo compartilhou comigo o fim de uma avó que acumulava coisas. Ela se recusava a descartar as coisas. A família dela testemunhou duas consequências terríveis. Ela perdeu o sono e seus tesouros. Ela não podia dormir porque sua cama estava coberta de tralhas. Ela perdeu tesouros porque estavam escondidos atrás de montanhas de tralhas. Joias, retratos, livros favoritos, tudo escondido. Sem descanso, sem tesouros. Acumule suas dores e espere o mesmo. Ou limpe sua casa e dê ao dia uma chance. Mas, Max, a dor é muito profunda. Eu sei. Muito nos foi tirado, sua inocência, sua juventude, sua velhice. Mas por que permitir que ainda mais coisas sejam tiradas de você? Recusar-se a perdoar mantém as dores por perto e as coisas continuam sendo tiradas de você. Mas, Max, o que certas pessoas fizeram comigo foi muito ruim. Pode apostar que foi. Perdoar não quer dizer aprovação. Você não apoia um comportamento ruim, você entrega seu agressor àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2,23. Mas, Max, já faz tanto tempo que estou com raiva. E o perdão não vem da noite para o dia, mas você pode engatinhar em direção à graça. Perdoe em etapas, pare de amaldiçoar o nome daquele que o ofendeu. Comece a orar por ele. Tente entender a situação dele. No fim das contas, escolhemos o que vive dentro de nós. Que você escolha o perdão. Aplique. Você já foi injustiçado ou ofendido e reagiu da seguinte forma: vou me vingar nem que seja a última coisa que eu faça? Toda vez que se lembrar da ferida, volte-se conscientemente a Deus para obter justiça e consolo. Quando o ressentimento lhe vier à mente hoje, faça uma oração breve e silenciosa, sem chance de ressentimento. Deus, Tu és meu Pai. Assuma o controle. Eu te seguirei. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 36 do livro de Gênesis e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.